Olá, está começando mais um Saúde Cast SP e agora diretamente do primeiro Simpósio Internacional de Unidades Pré-Hospitalares Fixas. E o nosso convidado é o Wallace Gaspar, que ele é médico especialista em pediatria e endocrinologia pediátrica e coordenador médico do pronto-socorro do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus. Olá, Dr. Wallace, tudo bem? Olá, Mônica, tudo bom? Dr. Wallace, para começar, o que significa na prática oferecer uma assistência integral à criança? Assistência integral é quando a gente pensa em não tratar apenas a doença, né? Assistência integral, ela envolve um atendimento humanizado, um atendimento que leva em consideração tudo que está ao redor dessa criança, tudo que está ali orbitando essa criança, esse paciente que está chegando ali para a gente. Então, esse atendimento integral, ele leva em consideração o contexto que essa criança vive, a condição socioeconômica que ela vive, se ela tem condições sanitárias, se ela tem cuidadores atentos, se esses cuidadores sabem identificar sinais de gravidade, se eles têm algum nível de instrução sobre a saúde dessa criança, né? Na palestra eu até brinquei um pouquinho que a gente, quando chega o pai acompanhando a criança, a gente fica um pouquinho desesperado, porque a gente tem uma sociedade que é um pouco machista que o pai não se envolve muito. Então, não é incomum o pai não saber nem a data de nascimento da criança, por exemplo. Então, esse cuidado integral à criança, ele leva tudo isso em consideração. Não adianta eu atender um paciente que está com um quadro grave e perceber que o cuidador não é capaz de absorver essas informações do tratamento adequado, dos sinais de gravidade. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na conduta médica, né? Não, a gente tem que diagnosticar a doença, sempre focar no que está motivando a procura do atendimento, mas como que isso vai ser trabalhado depois? Não é só prescrever um antibiótico e liberar o paciente para casa. Será que esse cuidador ele vai entender que é um intervalo de 8 em 8 horas, por exemplo, que tem que oferecer, se a criança cuspir, se ela vomitar depois, você repete a dose? Então, existe uma série de outros fatores que influenciam no diagnóstico, no tratamento e que tem que ser levados em consideração. Então, o atendimento integral à criança é isso, é você olhar para além da doença. Você tem que olhar para a criança, tem que olhar para a família, para o contexto dela. E o que você considera como os principais desafios no atendimento infantil? Eu acho que atualmente nós tivemos uma mudança nas últimas décadas do perfil da pediatria, das principais doenças, né? A gente passou aí para uma década de 80, mais ou menos, 80, começo da década de 90, que a principal doença das crianças eram doenças relacionadas a saneamento básico, doenças infecto-parasitárias. Hoje em dia, esse perfil já mudou bastante, então a gente consegue ver mais doenças crônicas que não existiam na pediatria antes, que agora prevalecem. Então, a gente tem muita criança com câncer, a gente consegue perceber também uma mudança de doenças hematológicas, enfim, uma série de outras questões que antes não apareciam tanto. Com isso, muitas vezes a gente acaba tratando mais a família da criança do que a própria criança em si. Então, é um grande desafio o alinhamento de expectativas, né? É muito importante, então é muito desafiador. Ninguém está preparado para ver uma criança doente, né? Ninguém quer ver um filho doente. Então, numa situação que isso aconteça, é muito estressante. Tem uma quebra também de rotina muito importante. Quando você interna uma criança, ela está acostumada a ficar em casa com seus familiares, com seus amigos, e de repente ela está num hospital, que é um ambiente estranho para ela, um ambiente que ela se submete a procedimentos dolorosos muitas vezes, né? Mudança de horários, então a gente fazer algum procedimento ou fazer alguma medicação na madrugada, durante a noite, a gente evita ao máximo, mas tem situações que não é possível. Então é muito desafiador proporcionar a melhor experiência para essa criança possível dentro desse contexto estressante, desse ambiente estressante também. Então, acho que equilibrar esses pratos, né, de atender à expectativa da família, acalmar a família, acolher essa família, diagnosticar e tratar adequadamente a doença, eu acho que são grandes desafios na pediatria, assim, porque a criança ela precisa de terceiros, ela é dependente, né? Dependendo da faixa etária, ela não consegue nem beber água sozinha, ela depende de alguém levar água. Então, existem muitos desafios na pediatria, mas se eu tivesse que elencar um, seria mesmo
essa questão do alinhamento de expectativas com a família e acolhimento do paciente. Então, a escuta e o vínculo com a família influenciam no cuidado com a criança. Sim, sim. É extremamente importante a gente conseguir colocar essa família numa posição de participação no tratamento, né? Ele precisa ter protagonismo. Quem conhece a criança é o pai, a mãe é o cuidador dela, né? O médico, a equipe de saúde, ela está conhecendo a criança naquele momento. Então, a gente precisa trazer esse núcleo familiar, esse núcleo de cuidadores para a tomada de decisão do que vai ser feito em relação ao agravo de saúde dessa criança. Não adianta a gente prescrever o melhor tratamento do mundo, que o último guideline preconiza, se essa família não vai ter condições de seguir com esse tratamento. E eu não digo nem financeiramente, eu digo de entendimento e de conseguir. Às vezes é uma mãe solo que precisa trabalhar e não consegue ficar fazendo o tratamento nos intervalos que precisa. Fica uma pessoa, uma vizinha cuidando dessa criança que não vai ter o mesmo cuidado. Então, a gente precisa personalizar todos os tratamentos para o contexto da criança. E essa relação com a família, de protagonismo, de colocar ela também na tomada de decisão, a gente às vezes tem uma medicina que é muito patriarcal, né? Ela fala muito o que o médico quer é o que é a regra, é a lei. Não, a gente pode adaptar isso, né? Se é uma criança que não gosta de um remédio X porque é muito ruim, a gente pode ter uma alternativa um pouquinho mais palatável que vai fazer ela tomar e vai gerar menos estresse para a família. Então, ouvir a família é muito importante para a gente poder ter maior adesão aos tratamentos que a gente preconiza e ter um melhor desfecho, né? Porque o tratamento bem feito é aquele que vai ter o resultado que a gente espera, que é a cura, que é a melhora. Então, é muito importante trazer essa família, ter uma relação próxima com ela e trazer ela para o protagonismo do tratamento. E quais políticas públicas você considera essenciais para garantir assistência de qualidade à criança? Olha, a gente pensando em programa de saúde da família, eu acho que é extremamente importante, porque você consegue resgatar os pacientes, os núcleos familiares que acabam não procurando o serviço médico de forma regular. Eu acho que é uma problemática quando a gente só procura médico quando está doente. A gente tem que procurar o médico para evitar ficar doente. Então, a atenção básica ela é muito importante. A política pública de atenção básica de saúde da família ela é essencial para poder evitar que a criança chegue no pronto-socorro muito grave. Então, é preciso acompanhar se ela está crescendo direitinho, como é esperado para a idade, se ela está ganhando peso, se ela está se desenvolvendo adequadamente. Fazer todo aquele acompanhamento de puericultura, né? Puericultura é uma área da pediatria que é o acompanhamento da criança, do desenvolvimento da criança sem doença. E que no desenvolver, no correr do tempo, ela ficando doente, esse médico consegue diagnosticar no início e evitar que ela se agrave. Então, isso é muito importante até pensando nas superlotações dos pronto-socorros. Se a gente trata o pronto-socorro como uma UBS para fazer um acompanhamento, você está se expondo a um risco, né? Às vezes era uma criança que não precisava estar lá, que poderia ter sido resolvido na UBS e que vai no pronto-socorro e pega um vírus porque ficou na sala de espera com outro paciente que tem uma influenza. Então, acho que a política da atenção básica é muito importante e principalmente a política de vacinação, né? A pediatria, ela passa por períodos do ano que a gente chama de períodos de sazonalidade de vírus respiratórios. Então, a gente tem ali mais ou menos de março a maio, ou então de abril a junho, e um segundo momento que vai de setembro, outubro até novembro. É quando a gente tem uma transmissão muito grande de vírus respiratórios, que no adulto, muitas vezes vai ser uma gripe, mas na criança ela vai ser uma bronquiolite, dependendo da faixa etária. E a bronquiolite, ela lembra muito a asma, sabe? E a criança fica muito cansada, dependente de oxigênio. Então, gera muita internação. Então, esses períodos que eu falei do ano são os períodos que os hospitais estão lotados, que a gente tem pronto-socorro cheio, tempo de espera estourando. Então, a vacinação, quando a gente pensa em vacinação de influenza, consegue impactar bastante nisso. E, recentemente, a gente vai ter a inclusão aí no rol do SUS, uma vacina para vírus sincicial respiratório, que é o principal vírus responsável pela bronquiolite. Então, estimular a vacinação
é muito importante para evitar esses quadros que a criança possa evoluir com gravidade. E é muito importante, principalmente pós-pandemia. A gente começou a ter uma onda muito grande de movimentos anti-vacinas e que nunca foi questionado. E o Brasil sempre foi pioneiro nisso. Então, acho que a gente precisa resgatar essa nossa cultura que orgulhava tanto a gente. E pensando no SUS, na cidade de São Paulo, o que você enxerga como avanço ou boas práticas na assistência à criança? Olha, eu, como coordenador médico do pronto-socorro do Hospital Menino Jesus, eu posso dizer que a gente recebe muito incentivo da Prefeitura de São Paulo, recursos, incentivo para todas as ações que a gente procura fazer para os nossos pacientes e também somos procurados para poder disseminar conhecimento. Acho que uma grande ação é a capacitação de pessoas para o atendimento pediátrico, né? Eu falei na palestra que a gente está vivendo uma escassez de pediatras no mercado, pediatras que querem atender pronto-socorro mais ainda. Então, quando a gente pensa em capacitar as pessoas, isso faz uma diferença incrível no atendimento das crianças, porque a criança não é um adulto pequeno. A criança é um ser que tem especificidades e tem vulnerabilidades específicas pela faixa etária que ela está inserida. Então, o que a gente vê na prefeitura é essa vontade, essa proatividade em capacitar as pessoas para prestar o melhor atendimento possível. Esse ano a gente já fez, lá do Menino Jesus, nós já fizemos uma ação junto à Escola Municipal de Saúde. Nós fizemos uma aula online para toda a rede pré-hospitalar sobre dengue. Nós tivemos bastante casos de dengue esse ano. Então, para poder capacitar as pessoas para atender a criança grave, com dengue grave. Então, aqueles pacientes que têm anemia falciforme, que têm alguma comorbidade, que quando soma com a dengue, faz uma combinação explosiva. Então, nós fizemos essa aula online ao vivo, fizemos uma aula gravada e para disponibilizar para todos. E a gente tem um projeto aí de parceria para seguir com essa educação continuada e capacitação de todo mundo. E para você, como foi palestrar sobre assistência à criança nos serviços de saúde no primeiro simpósio internacional de unidades pré-hospitalares fixas? Fiquei muito honrado, acho que é muito bom, dá muito orgulho poder compartilhar a nossa experiência de tudo que a gente faz no Menino Jesus. É um hospital de referência na cidade, tem quase 90 anos de existência, é um hospital formador de pediatras, com uma residência médica de quase 50 anos. Então, quando a gente fala do que a gente faz, com os resultados que a gente tem, gera muito orgulho. Então, eu acho que boas práticas têm sempre que ser disseminadas, têm sempre que ser exaltadas. Então, é muito legal ver também outras unidades falando dos seus resultados, das suas boas práticas. Então, gera muito, muito orgulho. E para finalizar, qual mensagem você deixaria para gestores e profissionais que atuam com saúde infantil no setor público? Eu acho que atender a criança é muito delicado e é uma grande oportunidade. Um atendimento pode mudar uma vida, né? Então, eu acho que é muito importante a gente fazer com que as pessoas se conscientizem, aqueles que estão fazendo atendimento, seja médico, seja enfermeiro, qualquer profissional da área de saúde, pensar que aquele contato que ele está tendo com o paciente não deve ser restrito à doença. E a gente consegue ver muito além. Então, contando uma história pessoal minha, na minha época de residência de pediatria, atendi um paciente que chegou para fazer exames de rotina. E eu reparei que a criança estava um pouquinho mais acanhada, é uma sutileza, uma subjetividade muito que não dá para explicar. Eu acho que é só quem trabalha muito com criança consegue desenvolver isso. Então, é tímido, ele brinca, como é que é no dia a dia? E foi muito marcado que a partir de um dia ele começou a não querer que encostassem nele e tudo mais. Essa criança estava sofrendo violência e a mãe não sabia, estava de uma terceira cuidadora que ficava com a criança enquanto estava trabalhando e mudou completamente a consulta. Ela foi lá para fazer um hemograma para ver se ele estava com anemia. E, de repente, a gente começou a tratar de um caso grave de violência, de que essa criança estava sofrendo quieta, calada, e ninguém sabia. Então, o que teria acontecido se a gente não tivesse investigado muito bem aquilo, né? Se eu não tivesse conversado com a mãe, se eu não tivesse, talvez, direcionado, fazendo notificação, serviço social, ter uma rede de apoio. Então,
Eu só resumi bem a história, não vale a pena entrar muito em detalhes, mas qualquer atendimento é oportunidade de salvar uma vida. Então, eu acho que a gente não pode focar só naquilo que está, naquele motivo principal, sabe? De veio para cá porque está com gripe. Não, você tem que ter um olhar como um todo. Tem que examinar o paciente inteiro, conversar com a família, acolher a ansiedade dessa família, que às vezes está indo muitas vezes no pronto-socorro por medo de que aconteça alguma coisa e não tem nada de concreto naquele momento. Então, acho que é estimular as equipes que elas tenham esse olhar mais delicado, esse olhar mais atento para a pediatria. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Muito obrigada, doutor, pela conversa. E você continue acompanhando os episódios do nosso SaúdeCast SP, aqui diretamente do primeiro Simpósio Internacional de Unidades Pré-Hospitalares Fixas. Curta, compartilhe, comente os nossos episódios. Até mais!